Oi, tudo bem? Para você que não me conhece ainda, meu nome é Alex. Você provavelmente nesses últimos dias você deve ter ouvido a notícia que caiu no Brasil como uma bomba atômica, uma notícia bombástica acerca de uma empresa multinacional que anunciou o valor do seu produto, seu mais novo produto, a sua joia rara no Brasil. A empresa é gigante, é uma multinacional, é a maior, para mim, eu acho que é a maior no mercado de eletrônico e entretenimento, a maior do mundo. Eles anunciaram o valor do seu último produto no Brasil, que vai custar nada mais, nada menos que R$ 4.000. R$ 4.000. Essa notícia repercutiu muito negativamente na mídia internacional, com razão, né? R$ 4.000, ou seja, quase 6 salários mínimos, ou, para ficar mais fácil ainda os cálculos, quase 12 cestas básicas. Na hora que eu li essa mensagem, eu vou confessar para vocês, eu fiquei revoltado, atordoado com essa notícia, com esse número, com esse valor, e pensei, meu, que empresa retardada, que empresa absurda, que empresa inescrúpula, não tem escrúpulo nenhum. Por que pôr o preço de um produto que é supérfluo? É um videogame, é um eletrônico, é um videogame, um produto que as pessoas não dependem disso para sobreviver, pelo menos não poderiam depender, né? Não como dependem do salário mínimo e da cesta básica para sobreviver. E um produto desse custar tão caro, custar o equivalente ao que eu acabei de dizer, quase 6 salários mínimos e quase 12 cestas básicas. Um absurdo, né? E eu pensei, por que disso? Deixa eu ler, deixa eu estudar a respeito, tentar descobrir que explicação tem para isso. E eu pesquisei, fui atrás, li bastante coisa, muitas coisas com sentido e outras também totalmente sem nexo. A empresa, o vice-presidente dessa empresa no Brasil, ele deu a sua declaração, sua justificação, boa parte dela faz sentido. A única coisa que, para mim, é difícil entender, ainda não entendi isso, e acho que só mesmo os especialistas podem explicar, ele disse que a empresa ainda assim não terá muito lucro, não terá um lucro muito grande com este valor, com este preço do produto aí no Brasil. Eu não sei quanto custa para fazer o produto, não sei quanto custa a logística, não sei quanto ela paga de taxas de importação, exportação e tudo mais, mas ele falou que a empresa não vai lucrar muito com esse valor no Brasil. E também não cabe a mim julgá-lo, se ele está certo ou errado, se a empresa está certa ou errada, se eles estão extrapolando ou não. Isso, para mim, não faz a menor diferença. Eu não dependo deste produto para sobreviver. Eu tenho outros produtos dessa empresa, porém, este em específico eu não dependo dele para sobreviver. Tive um na minha infância, na minha adolescência, mas não me viciei, não preciso dele hoje, não tenho esse produto hoje, não sou usuário e para mim realmente não faz diferença nenhuma. Mas por que eu estou falando isso então? Porque estou tão indignado com esse preço no Brasil, eu estive tão indignado com esse preço no Brasil. Depois de eu pesquisar e saber o porquê do motivo que o vice-presidente, o representante da empresa no Brasil, explicou. Ele disse o seguinte, que esse preço, eles demoraram muito a chegar nesse valor, eles discutiram muito entre eles, entre a diretoria da empresa, decidiram chegar a este valor pelo simples motivo, as leis brasileiras de importação não permitem que eles deem o mesmo produto a um preço mais acessível aos usuários por causa das altíssimas e absurdas taxas de importação e impostos e mais impostos e mais impostos. Ele não usou essa palavra como eu vou dizer agora. Ele não disse que isso é um protesto contra as leis brasileiras. Ele não usou essa palavra, mas ele deu tudo a entender. As empresas multinacionais estão protestando contra os absurdos, os valores absurdos, abusivos dos impostos praticados pelas leis brasileiras, pelo governo brasileiro, pelos políticos, né, pelos legisladores. Pessoal, é um valor absurdo, não tem condições. Então eles estão protestando contra a prática do governo brasileiro, contra a prática no Brasil. Essas empresas, não só essa, qualquer empresa de qualquer ramo, tanto automobilístico, quanto eletrônico, quanto entretenimento, até as empresas de serviços que não vendem produtos, vendem apenas serviços, elas têm que modificar as suas leis, as suas regras, os seus termos e condições para se adaptar ou readaptar à realidade do Brasil, readaptar ao costume, à cultura brasileira. O que eles chamam aqui de Brazil Risk, do risco Brasil, no Brasil é mais conhecido como jeitinho brasileiro. O brasileiro sempre vê algo procurando tirar lucro daquilo. Ele sempre procura tirar o próprio lucro, tirar vantagem em cima de tudo e de todos.
Se ele puder arrancar a pele de alguém para sobreviver, ele vai arrancar. É incrível isso na cultura brasileira. Isso você acha que eu nunca vi pelo menos isso em cultura nenhuma. E olha que aqui eu convivo com cultura de tudo quanto é lugar do mundo, quase literalmente. Pessoas de onde você nunca imaginou que existisse no mapa, no planeta Terra, eu já conhecia aqui. E isso eu nunca vi em nenhuma outra cultura a não ser na brasileira. Isso eu falo com propriedade. É incrível isso. Até porque aqui, mesmo que a pessoa tivesse a cultura, até mesmo os brasileiros, não todos, mas a maioria dos brasileiros que vêm para cá, para esse lugar, para esse país, elas se adaptam às leis. Elas seguem as leis à risca, porque sabe que aqui as leis funcionam. Então eles se reacostumam, depois de muitos anos aqui, muito tempo aqui, eles acabam pensando como as pessoas aqui, acabam seguindo as leis como as pessoas aqui seguem, acabam seguindo o mesmo ritmo. Depois que eu entendi isso, que eu passei a entender o porquê o Brasil está como está. Por que a situação no Brasil está como está. Porque são mais de 200 milhões de pessoas agora que estão convivendo nisso dia a dia. Faz parte da cultura. As pessoas já respiram isso, já respira isso no ar, já vê em cada segundo, cada esquina. É muito difícil alguém no Brasil não conviver com isso, não ter isso na mente, não pensar assim. Eu, infelizmente, mesmo à distância, eu tô tendo que começar a pensar assim como um brasileiro, eu tô tendo que começar a ter a mania, não, a maldade, a malícia. Eu estou começando a ter que pensar com malícia em muitos assuntos, muitos aspectos da minha vida aqui, profissional, porque a minha empresa aqui, eu lido com brasileiros e outras nacionalidades também, mas mais brasileiros. Eu preciso pensar como um brasileiro no Brasil pensa para eu poder me proteger, né, digamos assim, para eu criar leis, normas e regulamentos que me protejam a minha empresa de qualquer dano, qualquer prejuízo causado por um brasileiro esperto, um jeitinho brasileiro. É muito mais difícil para eu confiar em um brasileiro vindo do Brasil do que o brasileiro que vem do Brasil confiar na minha pessoa. É muito difícil. Então, infelizmente, eu tenho que ter normas, regras e regulamentos e contratos assinados, porque infelizmente funciona assim, tem que ser no papel, senão não funciona. Então eu passei a entender o porquê que essa empresa fez isso, pois esse preço galáctico, esse preço do espaço, esse preço veio do espaço, não sei de onde tiraram isso, mas agora eu entendi por quê. Por causa da própria cultura brasileira, do próprio jeitinho brasileiro, do próprio governo brasileiro, mas a culpa será que é mesmo realmente do governo? Ou só do governo? Só os políticos? É correto culparmos apenas os políticos por criarem essas leis abusivas? Pensa bem, não. A culpa não é somente do governo, não é somente dos políticos. Quem pôs os políticos lá? A culpa é sua. Eu poderia dizer que é minha também, porque se eu tivesse votado, mas eu não votei, eu nunca votei em ninguém no Brasil, então não é minha culpa, mas é da minha família também, é de todo cidadão brasileiro que está no Brasil e vota, que vende o seu voto, vende por um saco de cimento, vende por uma cesta básica. Agora talvez vai ter gente vendendo voto por esse produto, né? $4.000, R$ 4.000. Talvez vai ter gente vendendo aí 2, 3 votos, faz um pacote em família, né? A família inteira vota no fulano se o fulano der esse produto para a família. É um bom negócio, um super negócio. Afinal, de que vale o seu voto, né? É apenas um... Antes era um papelzinho anotando, hoje é um botãozinho lá que você aperta os botãozinhos, confirma, acabou, tá feita a sua parte, né? Você não vai sofrer consequência nenhuma com isso. Pensa bem, raciocina um pouco. Põe essa arma que você tem, chamada voto, para funcionar. A culpa é sua, eleitor, cidadão, consumidor. A culpa é sua, consumidor também. Se a empresa pôs o preço nesse valor para protestar contra o governo brasileiro, contra as leis brasileiras e você comprou esse produto por esse valor, a culpa é sua também. A culpa é mais sua do que qualquer outra pessoa, porque você está alimentando ainda mais a burocracia no Brasil. Você está alimentando ainda mais o abuso dos impostos no Brasil. Você estará alimentando ainda mais a corrupção no Brasil. Mais gente vai estar corrompendo o policial, alguém da alfândega para liberar para ele passar com os produtos, ou alguém no porto para liberar um container cheio. Você vai estar colaborando, contribuindo diretamente, não é indireto não, diretamente com a corrupção, com os preços absurdos, os impostos, a carnificina que está acontecendo no Brasil. A culpa é sua.
A culpa é do seu familiar. Eu, com a minha empresa de exportação aqui, eu estou tentando ver se eu consigo chegar no Brasil, né, levar até o Brasil os produtos que geralmente no Brasil estão absurdos, estão super caros, mas ao consultar os especialistas aqui, os meus advogados e contadores e tudo mais, pessoas, para os profissionais da área de administração financeira, cada vez mais eles me desanimam. Alex, não faça isso, as leis do Brasil são assim, 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 você vai ter muita dor de cabeça, a dor de cabeça e o trabalho que você vai ter não compensa o que você vai ganhar. E isso se você não tiver prejuízo ainda. Muitas empresas têm prejuízos enormes com isso. Bens confiscados, ou impostos acima, totalmente fora da realidade. Um exemplo desse produto que eu acabei de citar, o tema do vídeo, R$ 4.000. Aqui nos Estados Unidos ou na Europa, custa US$ 400. US$ 400. Um terço do salário mínimo de um mês aqui nos Estados Unidos. Um terço do salário mínimo de um trabalhador que ganha um salário mínimo. E eu tô falando salário mínimo aqui que quase ninguém ganha. Só realmente quem trabalha em caixa de supermercado, em caixa de restaurante de fast food, quem trabalha limpando e esfregando o chão. São pessoas assim que ganham isso. A maioria não ganha um salário mínimo. Ganha muito mais. Pois bem, custa um terço de um salário mínimo de um mês aqui nos Estados Unidos. US$ 400 custa aqui. E no Brasil custa nada mais, nada menos do que 1000% esse valor, né? A conversão mais idiota que você pode fazer é colocar US$ 400, aqui no Brasil seria R$ 800. Então aqui no Brasil, o preço justo do Brasil seria R$ 800. Não, essa conversão é tola, porque no Brasil você ganha em real, aqui você ganha em dólar. Você não pode converter a realidade de um país para o outro. Você pode converter a moeda de um país para o outro, mas você não pode converter a realidade de um país para o outro. São realidades diferentes, totalmente diferentes. É um imã, ponto positivo e um ponto negativo, polo norte e polo sul. Então, você não pode converter os valores diretamente assim. Você tem que levar em conta isso, o salário mínimo. Quanto que é um salário mínimo aqui e quanto que é o salário mínimo no Brasil. Quanto que a pessoa demoraria para ganhar tanto nos dois países. Assim que se faz os cálculos. Se você levar em conta que aqui é US$ 400 e no Brasil o preço justo teria que ser R$ 400, mas é R$ 4.000 na realidade, um lucro de 1000%, né? R$ 400 para R$ 4.000 é um lucro de 1000%. É um lucro extraordinário. Eu não sei se é lucro, não sei o que é isso. Eu sei que é um valor absurdo, extraordinário. Pensem bem nesse assunto, é um assunto muito importante, é um assunto para debater, na verdade, não é para um monólogo, precisa de várias pessoas discutirem essa ideia. Na verdade, eu gostaria que todos brasileiros pensassem melhor, discutissem essa ideia. Muito importante que disso depende o futuro do Brasil. Se cada eleitor do Brasil, cada cidadão do Brasil valorizasse mais a sua arma, o seu voto, o Brasil seria com certeza diferente. Um exemplo, uma cidadezinha lá no interior do Rio de Janeiro, só para vocês verem. A cidade de Bom Jesus de Itabapoana, no norte do Rio de Janeiro. Nas eleições de 2008, 89,2% dos eleitores dessa cidade, dos que compareceram às urnas, eles votaram nulo. 89,2% votaram nulo. As eleições foram invalidadas. Quando acontece isso, ninguém é eleito e todos os candidatos são proibidos de competirem outra vez. Nem todos os candidatos que estavam competindo, que não foram eleitos, eles foram proibidos de concorrer a uma outra eleição. Ou seja, a população disse: nós não queremos vocês. Vocês não prestam para nós, para o que nós precisamos. Queremos outros candidatos. Aqueles foram descartados e tiveram que surgir novos candidatos e eles tiveram que eleger novos, outras pessoas. Isso é democracia, isso é inteligência, saber usar bem a sua ferramenta, o seu voto. Se isso acontecesse em cada cidade do Brasil, como seria a realidade no Brasil hoje? Como seriam os políticos no Brasil hoje? Não seria 100% perfeito, porque nenhum lugar do mundo é perfeito. Nem aqui nos Estados Unidos é perfeito. Porém, eu tenho certeza absoluta que seria muito, muito melhor do que é atualmente. Sem dúvida nenhuma. Use melhor essa ferramenta que você tem. Haja com o seu direito de cidadão. Não digo, talvez, para o seu futuro ser melhor. Talvez não alcance, porque o estrago já está bem grande. Mas talvez, se você agir hoje e o seu filho, que é criança hoje, agir também assim como você, talvez os seus netos ou seus bisnetos gozarão de um país mais justo para todos. Porque isso que acabou de acontecer foi um recorde. Mais um recorde que o Brasil tem ali no seu livro de recordes, no seu Guinness Book. Mais um recorde. O Brasil é o único país do mundo agora, oficialmente, tá? Oficialmente, o Brasil é o único país do mundo que tem telefone e o videogame mais caro do mundo. De todo o mundo. É um novo recorde para o Brasil. Parabéns, Brasil. Parabéns. Vocês conseguiram. Vocês bateram um novo recorde. Ninguém mais no mundo tem esse recorde. Então, aproveitem. Tira um minuto. O ideal seria tirar algumas horas para meditar sobre isso, mas tira um tempo para você meditar sobre isso. Converse com seus familiares, com sua família, com seus amigos. Por favor, vamos ver se nós conseguimos juntos
unidos mudar o Brasil, porque como está difícil. Obrigado por assistir, meu nome é Alex. Abraço.